Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Marcelo, estamos no canal mentoria.com e o nosso objetivo sempre é trazer matérias informativas importantes com relação ao nosso dia a dia, nosso desenvolvimento, mas hoje nosso objetivo aqui é trazer informações concernentes ao nosso ambiente corporativo. Todos nós estamos cientes de que está em voga atualmente a questão que envolve os problemas psicossociais no trabalho. Portanto, a NR1, essa norma regulamentadora, ela vem trazendo para nós aí uma série de situações que, sejam funcionários ou empregadores, nós vamos ter que nos preocupar com ela. E a gente vai aqui abordar alguns aspectos dessa norma e como que ela está, então, diretamente relacionada com o nosso trabalho, com o nosso dia a dia e com os cuidados que uma empresa vai precisar ter. Bom, antes de mais nada, nós temos que entender que uma empresa agora, antes já existia, mas agora muito mais, ela precisa estar preocupada com o gerenciamento do risco ocupacional. É uma sigla que vai ser muito usada a partir de então, chamada GRO, Gerenciamento do Risco Ocupacional. Por que está se falando tanto dessa norma regulamentadora na questão que envolve problemas psicossociais? A grande questão também aqui envolvida é que o Ministério da Saúde e do Trabalho identificaram que no Brasil existe uma parte significativa dos afastamentos em razão dos problemas mentais. E aí sobrecarrega também a questão de saúde pública, porque uma vez que você tem um grupo grande buscando atendimento médico nessa área, você sobrecarrega também uma parte clínica. Mas não só no Brasil. No mundo afora, estima-se que mais ou menos em torno de US$ 1 trilhão se perde na economia global em razão desses problemas psicossociais. Então, o assunto é sério, é um assunto que merece realmente cuidado, atenção das empresas, e nós vamos aqui abordar com vocês, não só este vídeo aqui, mas outros em sequência também, que vão tratar um pouco mais desse tema que é delicado e importante. Ok? Bom, aonde que o problema psicossocial ele está enquadrado aqui no nosso código, né, de doenças, né? Então, na verdade, existe uma CID para ele, que é o F43, aonde ela explica para nós que existem classificações do tipo de risco psicossomático. Mas todos eles, de uma maneira geral, direto ou indiretamente, podem afetar o funcionário, né, pode afetar o colaborador. Falando um pouquinho de número de pessoas afetadas por esse problema, veja que de todos os afastamentos no Brasil hoje, estima-se que 8,35% seja em razão de problemas psicossociais. Para se ter uma ideia, de transtornos mentais nós temos aí mais ou menos 3,78%. De depressão nós temos 2,32%. E de estresse, um grande nível de estresse, nós temos então 2,25%, o que dá uma soma aí de 8,35% das doenças ocupacionais no Brasil. Então, por isso que está se falando tanto nesse tema, porque ele realmente é premente. Bom, o que o Ministério da Saúde e do Trabalho tem como prerrogativa nessa nova abordagem que está sendo feita com a NR1? Bom, primeiro, o objetivo de tudo isso é as empresas identificarem o perigo. Identificarem o perigo que existe com relação a esse problema. Segundo, a avaliação do risco. Ou seja, eu identifico o perigo, identifico o problema, eu avalio esse grau de risco que eu estou exposto. Aí eu faço uma classificação dele. A partir de então, eu vou tomar medidas de prevenção e até de reparos em torno deste problema. E, subsequentemente, eu vou ter o acompanhamento e o controle desses riscos psicossociais. Então, note que existe uma abordagem já que os Ministérios da Saúde e também do Trabalho esperam que as empresas tenham a partir de então. Mas
se falou muito de novidades, né? Agora a NR1 vai ter um impacto maior nas organizações. Qual seria esse impacto? Como nós dissemos, sempre houve essa preocupação, mas agora muito mais porque a cobrança, né, a ideia de que se deve dar atenção a esse lado psicossocial, é necessário que a gente tome cuidado com isso. Então, aonde que vai ser impactante? Vai ser necessário avaliar todos os riscos psicossociais ligados ao trabalho. E notem, ligado ao trabalho. Pode acontecer uma situação externa com o colaborador, mas ele não é decorrente do trabalho. Então, no que tange a empresa, ela tem que se preocupar com isso. Obviamente, quando há situações externas, também pode afetar dentro do ambiente de trabalho, né? Obviamente que sim. Mas a preocupação da empresa está em problemas que são notados e que devem ser tratados dentro do ambiente da empresa, ok? Então podem afetar alguns campos, vamos ver alguns deles. Por exemplo, a sobrecarga de trabalho é um ponto a ser questionado. Assédios, de todas as suas formas. Mudanças gerais na estrutura da organização, quando não bem conduzidos, também podem contribuir para esses danos psicossociais. Existem outros fatores que é interessante a gente perceber, que são normativas que elas se interrelacionam. Vamos dar um exemplo. A NR17, ela trata da questão de ergonomia. A NR19, ela trata da questão do ambiente. E a NR1 trata da questão psicossocial, psicossomático, estresse, enfim, transtornos mentais. Aonde que está esta correlação? É que quando nós temos, veja bem, a NR17, ela trata da ergonomia. Quando se tem um ambiente fisicamente ruim, com equipamentos inadequados, iluminação ruim, toda a estrutura que a empresa oferece, ela é deficitária, isso tende a causar no colaborador um estresse na atividade dele no dia a dia. E esse problema psicossocial, ele não raro resulta em problemas ligados à questão física também do colaborador. Já ouviram falar no termo DORT? DORT, né? D-O-R-T. Da onde que surge isso? Bom, em situações de estresse, de contrição, de problemas físicos na pessoa, não raro ela desenvolve esse problema. E são, na verdade, aqueles problemas ligados à parte dos tendões, à parte muscular, dos movimentos, articulações de modo geral, nervos. Então, quando ela está tendo um problema ligado a DORT, aonde que está o problema? Normalmente está vinculado a problemas de sobrecarga do trabalho, movimentos repetitivos, e pode estar ligado também a certas profissões mais específicas, né? Como digitação, o trabalho em linha de produção, linhas de montagem, aquele que você fica mais estático, repetindo vez após vez o próprio trabalho. Então, veja que a questão ergonômica, ela também influencia no conjunto, né, que envolve a NR1, porque uma coisa vai ligando a outra, né? Se eu estou deslocado, me sinto mal, não estou bem, o local não me atende, isso gera uma carga de estresse ao colaborador, que também poderá, por sua vez, repercutir fisicamente. Bom, quais são alguns dos fatores na organização, na empresa, que podem levar a problemas psicossociais? Nós citamos alguns aqui, mas agora a gente vai entrar um pouquinho nos detalhes maiores, né? Vamos até listar um pouco mais de situações que podem acontecer. O primeiro deles tem a ver com assédio, de qualquer natureza. Então, as várias formas de assédio que podem acontecer numa empresa podem levar este funcionário a ter problemas na questão psíquica. Então, pode ser o assédio moral, o profissional, pode ser um bullying, pode ser um preconceito. Tudo isso que vai minando a autoestima da pessoa, com o tempo, ela pode entrar num trauma e ela pode travar, literalmente travar, porque ela não consegue mais conviver naquele ambiente. Então, uma situação de assédio pode levar a desencadear um problema psicossocial. Quais são os outros problemas? A empresa, às vezes, passa por uma mudança significativa, ela passa por mudanças grandes,
pode envolver a troca de diretores, pode envolver a troca de gerências, pode mudar o local da empresa, pode mudar o local da sede da empresa, pode sair de uma capital e ir para o interior e vice-versa. Pode ser que a pessoa agora mudou a sede, deslocou para um espaço maior, porém mais longe. Tudo isso são situações que a empresa tem, naturalmente, necessidade por uma questão estratégica. Entretanto, quando a condução disso não é feita de uma maneira correta, quando gera uma carga de estresse muito grande em todo o quadro colaborativo, isso também pode gerar um problema psicossocial nas pessoas. Outro problema, a baixa da clareza da função. Baixa clareza da função. Muitas pessoas, infelizmente, já relataram para os seus RHs que eles não entendem, simplesmente não entendem o que a sua chefia imediata quer. Afinal de contas, o que ele tem que desenvolver? Ficou confuso, mudança de setores, mudança de função, alterações no organograma, e a pessoa não entendeu ainda o que ela tem que fazer, ela não consegue entregar aquilo que se espera dela. Por quê? Porque ela não entendeu o que se espera que ela faça. Então isso vai muito na parte também da comunicação, que a gente vai tratar um pouquinho mais à frente. Funcionários que percebem que não são reconhecidos, eles não ganham recompensa alguma, eles não são reconhecidos pelo que fazem ou pelo tempo que estão na empresa. A falta de suporte ou de orientação para executar certas tarefas. Eventos violentos, traumáticos ou vexatórios, que a pessoa está exposta, ela presencia ou ela mesma está dentro desse problema. Ela foi exposta de uma maneira vexatória perante colegas ou então outras pessoas. Eventos violentos, isso pode ser uma discussão em público ali no meio da empresa, isso pode ser, em alguns casos, infelizmente, já evoluiu para uma agressão física. Tem pessoas que não conseguem lidar com isso, não conseguem conviver com esse trauma dentro do ambiente de trabalho. Às vezes ela presenciou um acidente grave com um colega. Então tem uma série de situações que envolvem eventos violentos, traumáticos ou vexatórios dentro da empresa que abala, sim, emocionalmente a pessoa. Relacionamentos interpessoais no ambiente de trabalho. É notório que em muitos lugares a gente percebe que existe um grupo com maior afinidade que outro. As pessoas se interrelacionam porque muitas coisas é natural que se tenha uma certa convivência com um certo grupo. Por quê? Porque a mesma faixa etária, porque são os mesmos assuntos, porque as pessoas de repente moram no mesmo endereço, lá no mesmo bairro. Então tem uma série de situações que é natural que haja essa questão de proximidade, né? Porque existem questões óbvias ali. Mas o problema nesse relacionamento interpessoal entre colegas é quando existe naturalmente, assim, perceptível uma certa perseguição, uma certa intolerância, uma certa irritação, irritabilidade com o colega. E parece que o objetivo daquela outra pessoa é perseguir você, é perseguir o colega. Tudo que ele pede não dá, tudo que ele pontua não está bem, para ele nunca dá para ser feito aquilo ali. Então ele percebe nitidamente que há um problema relacional. Parece que tudo que é feito ali não está dando certo e ele sente essa repulsa, esse afastamento, e aí também vem os traumas que a pessoa pode encarar dali para frente. E aí entra a questão da comunicação, que nós falamos também. Questão de se comunicar bem, se comunicar de forma assertiva e comunicar aquilo que realmente precisa. Falamos no começo ali que alguns não entendem a sua função, não entendem o que fazer. E aí nós temos aí a baixa comunicação ou a comunicação de forma errada. E esse é um grande problema que as empresas enfrentam na questão de comunicação. É preciso que as empresas se façam entender para que o funcionário consiga entregar aquilo que se espera. Bom, uma vez ciente então desse tipo de exigências, que a partir de então vão estar mais em destaque, e sabendo que todo empregador terá que se adequar a isso, as datas já estão aí postas, né? Esse tema ele é relevante. A pergunta é como proceder a partir de então?
como proceder a partir do que eu estou percebendo que eu estou envolvido nessa questão. Então nós vamos aqui enumerar algumas questões, algumas orientações para todos nós termos ciência daquilo que se espera, né? Tanto da empresa como também do empregado, do funcionário. Então, a primeira parte que nós temos que lembrar, a primeira orientação que a gente quer dar para vocês, é de procurar a ajuda de um especialista se necessário. Porque muitas vezes a empresa agora foi confrontada em lidar com problemas de transtornos mentais. Ela nunca lidou com isso. E agora como fazer? Neste caso, se a empresa não tem a mínima noção por onde começar o trabalho envolvendo um gerenciamento de risco ocupacional psicossocial, ela precisa procurar um consultor, pessoas habilitadas nesta área, que tenham ciência e capacidade técnica para ajudar a empresa nessa gestão. O segundo ponto é envolver todas as partes. Contando ou não com a ajuda externa, a empresa precisará fazer o seu dever de casa, ou seja, envolver todos. Se a empresa ela conta com um técnico em segurança do trabalho, é provável, né, que, ou a CIPA, né, como em alguns casos, né, é provável que eles, ao verificarem alguns setores da empresa, eles vão perceber alguns problemas. E aí eles podem trazer a atenção imediata do gerente e gestor de RH. É importante notar que a questão do técnico em segurança do trabalho e a CIPA, eles estão preocupados com a parte do ambiente em si, a segurança do ambiente com respeito ao funcionário. Não necessariamente a questão psicossocial, porque também eles não têm esse preparo ainda. Então, mas ele percebeu que a pessoa não está bem, que alguma coisa não está bem, mas aí ele vai e leva isso para o RH. O RH precisa agora tomar medidas. Ele precisa se envolver e rapidamente. E aí ele tem que levar isso para a alta diretoria, e a alta diretoria tem que fazer os gerentes, coordenadores, supervisores se envolverem, e aí é preciso envolver também os funcionários nessa demanda que é necessária. O terceiro aspecto, a terceira orientação, atribuir as responsabilidades. Bem, cada um tem que ter o seu papel dentro desse arranjo. E aí pode ser que a empresa resolva agregar mais pessoas para esse projeto do cuidado psicossocial dentro da empresa. É louvável, é muito bom, e aí ela tem que pensar em quem que ela vai convidar para esse projeto. Então, as pessoas que podem compor, de repente, uma equipe para isso, um comitê para isso, são pessoas que, por si só, já são altruístas, que elas gostam de participar, de se doar, elas pensam no bem comum. Esse tipo de pessoa costuma conduzir bem esses temas. Mas, voltamos a dizer, em especial a gerência e os coordenadores das suas equipes, das suas áreas, eles precisam realmente estar muito engajados. Eles é que vão puxar isso, né? O RH vai, obviamente, primeiro passar para eles. Eles precisam entender a seriedade do assunto e trabalhar em prol disso. Qual é a quarta orientação, então? A comunicação prévia e acompanhada aos trabalhadores. É extremamente importante a comunicação e transparência aos colaboradores. Eles precisam entender o que está envolvido, que a empresa ela vai precisar, a partir de então, promover alguns ajustes, mas que isso é importante para a empresa e também para ele próprio. Explique os próximos passos, né? Se vai ter ajuda externa, quem vai estar no projeto, que poderá haver alguns questionários que ele vai ter que preencher para ajudar a entender o problema. Talvez algumas entrevistas individuais vão acontecer e outras ações que a empresa vai tomar no sentido de ajudar a corrigir o problema. Tenha certeza que os funcionários, estando cientes de tudo que vai acontecer, eles vão aderir melhor ao projeto. Eles vão aderir melhor a esse projeto. Entendendo que é bom para a empresa, necessário para a empresa, mas também importante e bom para ele. Bem, pessoal, como a gente percebeu aqui, na verdade, esse assunto ele é muito amplo, ele é muito denso. Então nós vamos, obviamente, não vamos conseguir resumir esse assunto num único vídeo, mas nós vamos tratar de
vamos ter outros vídeos que vão tratar desse tema. Então vai ser importante, né, que a gente retorne aqui depois no canal para que a gente possa dar sequência a esse assunto. No próximo vídeo, inclusive, sobre a NR1, nós vamos abordar a preparação do projeto de identificação desses perigos, a avaliação do risco e outros fatores que estão ligados a essa parte da identificação e montar um projeto para atender a empresa dentro da normativa. Então esse assunto, como dissemos, ele é importante, ele é atual e esperamos que você tenha gostado do vídeo. Dê o seu like, por favor. Se você não é inscrito, chegou agora aqui, por favor, se inscreva. Se achar que é benéfico para você, para colegas, para empresa, compartilhe esse assunto. Nós vamos retomar ele novamente no próximo vídeo. O objetivo nosso, então, é esclarecer, nos ajudarmos mutuamente para que esse tema ele seja muito bem esclarecido dentro das empresas.